Pronto, torcedor, tudo bem com vocês também? Ótima quinta-feira para todo mundo. É, quinta-feira de futebol, né? Quinta-feira com o time do esporte em campo. Um abraço para você, Mário, um abraço, Renata, o casal 20 do rádio do Nordeste brasileiro. Não conheço também pelo Brasil um casal que apresente o rádio tão bem como vocês e estejam aí sendo o casal 20 do rádio brasileiro, né, Renata? Abraço para todo mundo. Pois é, como eu disse, hoje tem futebol, mas antes de falar o que vai acontecer hoje, né, o que está previsto para hoje, vamos falar do que aconteceu ontem, foi muito importante, né, a vitória do Náutico diante do Oeste. O Náutico fez a sua parte, se impôs diante da equipe do Oeste, 4-1, né, com um futebol de autoridade de quem joga em casa e que leva a sério a possibilidade de permanência dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado de 4-1 mostrou que tem sim um Náutico mais valente do que foi contra a Ponte Preta, por exemplo. Tem um Náutico mais valente do que foi o Náutico de outras partidas, quando até perdeu ponto dentro de casa. Tem um Náutico muito valente para tentar pontuar diante do time do Cruzeiro domingo lá em Belo Horizonte. Pois é, esse jogo contra o Cruzeiro pode ser o jogo da permanência do time do Clube Náutico Capibaribe na Série B. Porque com a vitória de ontem e com, né, os outros resultados que acabaram ajudando, o Náutico então, se vencer o Cruzeiro e o Figueirense tropeçar, aí então o time alvirrubro estará garantido na Série B. Mas não é só uma vitória, ele tem que até se empatar o jogo e o Figueirense tropeçar, aí o Náutico então, ele tem essa possibilidade, ele matematicamente, aliás, ele já se garante na Série B da próxima temporada, no próximo final de semana. Tem ainda um jogo para acontecer, que é Chapecoense e Ponte Preta, nessa rodada de número 36, mas que não envolve diretamente a equipe alvirrubra. Portanto, vitória do Náutico, 42 pontos, chegou a um saldo de gols de menos 7 gols. Só que tem uma pressão também ainda do Vitória, que tem menos 2, o Figueirense tem menos 8. Então ainda há uma briga. Mas se o Náutico vencer, repito, ele vencendo e o Figueirense tropeçando, só passando para o torcedor alvirrubro, com quem joga a equipe do Figueirense no final de semana. Figueirense já joga amanhã contra a equipe do Juventude. Portanto, o Náutico pode entrar no domingo sabendo, ele vai entrar no domingo sabendo de suas possibilidades. Porque esse Juventude que está brigando nessa partida amanhã com o Figueirense está na 5ª posição com 55 pontos, um ponto a menos do G4. Então as possibilidades de o Náutico entrar em campo sabendo que uma vitória ou um empate o garante na Série B da próxima temporada, ela é bem real. Bom, gente, Série A do Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem um resultado que eu não vou chamar mais de surpreendente, né? A goleada do time do Internacional diante do São Paulo, pelo placar de 5-1. É impossível não falar desse jogo. É impossível, ou não falar desse resultado. Do jogo em si, não é? Mas do resultado de 5-1 que colocou o Internacional na liderança absoluta do campeonato no momento, 2 pontos à frente do São Paulo. E como eu vi numa manchete em um dos jornais dessa manhã, o São Paulo está à beira de um dos maiores vexames de sua história. Porque vinha tão bem, e aí uma sequência de derrotas que faz o time, o tricolor paulista, ele vem aí há 4 jogos que não vence, mergulhou completamente na decepção de sua torcida, né? O torcedor está decepcionado, claro. São Paulo, como a gente costuma dizer, mergulhou para resultados ruins e aí abriu possibilidades também para o Atlético Mineiro, para o Flamengo, até para o Palmeiras pensar em título ainda nessa temporada. Mas vamos falar do Sport Clube do Recife. O rubro-negro, ele entra em campo hoje para enfrentar a equipe do Corinthians. Esse jogo está marcado para as 9 da noite. O Sport contra o Corinthians. O Sport tem 32 pontos. O Bahia, que conseguiu ontem uma vitória, também tem 32. O Vasco tem 32. O Vasco que acabou perdendo o seu jogo ontem. Lembrando que o Bahia venceu o Atlético Paranaense e o Vasco tomou de 4-1 do Bragantino. 4-1. O Vasco, é importante lembrar, tem um jogo a menos,
que os demais, vai jogar terça-feira contra a equipe do Palmeiras, esse jogo atrasado. Então a gente vai, na próxima semana, ter tudo já normalizado. Qual a chance do Sport pontuar hoje diante do Corinthians? A chance que o futebol proporciona. Não é? Não dá pra gente imaginar que o Corinthians vai ser uma equipe fácil porque tomou uma goleada do Palmeiras no meio de semana. Não. Ele vai querer se vingar, não é se vingar, né? Mas ele vai querer recuperar pontos, precisa vencer. O Corinthians que está na 9ª posição com 42 e briga por uma vaga na Libertadores. Então não vai ser parada fácil para o time de Jair Pereira na noite de hoje. Jogo que a gente acompanha a partir das 8h30 da noite, estaremos juntos nessa transmissão de esporte contra a equipe do Corinthians. Esporte que tem desfalques, né? Não conta especialmente com algumas peças ali, que para mim é importante, né? O Júnior Tavares foi expulso naquele jogo contra o Fluminense, mas ele não conta, por exemplo, com o jogador Marquinhos, que tomou o 3º cartão amarelo. Esse jogador é importante no ataque do esporte, mas tem a volta de Thiago Neves. E na lateral esquerda tem Sander, o restante do time deve mesmo ser o que enfrentou a equipe do Fluminense, o Sport, que viajou para o Rio e ficou por lá para se preparar para esse confronto. Olha, o Central ontem apresentou de maneira, eu não vou chamar aqui, né, de maneira inovadora, né, mas tentou inovar e passou uma grande vergonha ontem, numa live mal produzida, mal preparada, mal apresentada. O Central, gente, tá estranho. O Central tá estranho. Só tenho isso a dizer. Logo mais, 1h da tarde, estarei de volta aqui para a gente falar a respeito de outros assuntos, né? No Cidade Entrevista, vamos bater papo sobre iluminação, sobre o uso das redes sociais, enfim, tem muita coisa legal para a gente conversar hoje, à 1h da tarde, aqui no Cidade Entrevista. E às 5h da tarde estarei de volta com o futebol na cidade, aí vamos voltar a falar de futebol. Um abraço, Mário, um abraço, Renata, e eu repito, o Central tá estranho. Até já.